Hey guys, my name is Patricia, I am the English teacher. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre tipos de perguntas. Gente, nós podemos ter vários tipos de perguntas em inglês, tá? As perguntas normais, lembram as yes or no questions, as perguntas diretas. Por exemplo, do you like coffee? Ó, você gosta de café? Did you go to the party yesterday? Você foi na festa ontem? Ou quando eu pergunto, por exemplo, have you been to Europe? Você já foi à Europa? Você foi à Europa? O que acontece, gente? Eu tenho vários tipos de verbos diferentes, mas todas as orações, todas as frases começam com o verbo auxiliar, ó. Não importa o tempo de verbo. Presente, passado, present perfect, tá? Por quê? Porque essas perguntas eu sempre vou responder com yes ou no. Então, por exemplo, do you like coffee? Yes, I do. Tipo, ou então, no, I don't, né? Did you go to the party yesterday? Você foi na festa ontem? Yes, I did. Sim, eu fui, né? Yes, I did. Ou ainda, no, I didn't. Não, eu não fui. Gente, então elas são chamadas de yes, no question. São as perguntas diretas. E o que eu preciso sempre? Começar uma pergunta com auxiliar. Lembram que em inglês não existe só mudar a entonação. Eu preciso do auxiliar. Por exemplo, have you been to Europe? Você foi à Europa? Yes, I have. Ou no, I haven't. Isso é um dos tipos de perguntas que existe em inglês. Depois, gente, lembra que nós vimos que independente do tempo, existem as WH questions, que são as perguntinhas com o quê? Who, what, where, when. Lembram? Que eu quero saber algo mais indireto. Ah, quem estava com você? Aonde você foi ontem, né? São as famosas WH questions, né? Então, o que eu preciso, gente? Por exemplo, what do you do in the morning? Where did you go yesterday? Or, for example, when will you travel? Gente, independente do tempo de verbo, né? Presente, passado, futuro, os perfect tenses. O que acontece? Eu tenho o WH question, mas eu continuo precisando do auxiliar, tá? É ele que vai mostrar que é uma pergunta. Então, what do you do in the morning? O que você faz de manhã? Gente, você não pode responder com yes or no. Você vai ter que pôr algo diferente. Por exemplo, what do you do in the morning? I work. Tipo, eu trabalho. Where did you go yesterday? Onde você foi ontem? I went to the mall. Eu fui ao shopping. Yes? Ou, when will you travel? Quando você irá viajar? Por exemplo, I will
travel tomorrow. Eu irei viajar amanhã. Então, esses são outros tipos de perguntas, as WH questions. E ainda, pessoal, nós vimos que existe um outro tipo de pergunta, que são as question tags. São aquelas perguntinhas no final da oração, simplesmente para confirmar. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, you play tênis. Você joga tênis. Ó, mas isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Mas eu posso querer confirmar. Então eu posso falar assim, you play tennis, don't you? Você joga tênis, não joga? Ó, isto aqui faz virar uma pergunta, né? É uma pergunta normal. You play tennis, don't you? Yes, I do. Ou, no, I don't. Ou, por exemplo, he went to the beach. Ele foi à praia. Aqui não é uma pergunta, mas se eu acrescentar uma tag aqui, ó, vira uma pergunta. He went to the beach, didn't he? Ele foi para a praia, não foi? Então, uma outra maneira de fazer pergunta. Então, gente, nós já vimos agora várias maneiras que vocês podem fazer perguntas, tá? Então, aqui, gente, vocês vão trabalhar em pares. Vocês vão primeiro completar cada frase com a informação que você acha que é correta. Então, eu vou dar um exemplo, pessoal, mas vocês podem inventar a frase que vocês quiserem, tá? Então, por exemplo, gente, vocês vão entrevistar um amigo de vocês, um parente, alguém em casa, I don't know. Então, you are going to, mas você precisa checar as informações. Gente, como eu sei o tempo de verbo? Ó, pela tag, eu consigo saber. Então, you are going to, você irá. Lembra future com going to? On Saturday. Então, eu posso completar com várias coisas. You are going to travel on Saturday. Você vai viajar no sábado, aren't you? Não vai? You are going to visit your grandma on Saturday, aren't you? Você vai visitar a sua avó no sábado, não vai? Então, você pode inventar. Ó, your favorite sport is volleyball, isn't it? Your favorite sport is soccer, isn't it? Okay? You like ice cream, don't you? Você gosta de sorvete, não gosta? You like pizza, don't you? Yes? Então, vocês vão tentar descobrir. Vão trabalhar em pares. Então, primeiro, um faz as perguntas e o colega responde. E depois, vice-versa. E vocês vão ver quem acerta mais, ok? Quem descobriu mais, quem chutou mais opções corretas. Mas agora, gente, lembram dos infographics, dos gráficos que nós vimos no início da unidade? Então, imagine que você é um pesquisador e você foi convidado para desenhar, para montar um infographic, um gráfico desse, relacionado com lab-grown meat, com as carnes cultivadas no laboratório, tá? Por uma revista científica muito famosa. Então, aqui vocês vão fazer uma representação visual, né? Com todas as informações. Mas, gente, o que vocês precisam fazer primeiro? Uma pesquisa, tá? Então, vocês podem usar o texto como fonte de informação ou pesquisar coisas novas. Então, what is the main title of your infographic? Qual vai ser o título principal do seu infographic, né? Tem que ter um título principal. Research data, os dados de pesquisa. What are the 3 main points?
Quais são os 3 principais pontos? Na verdade, pode ter mais se vocês quiserem. Quiserem ter 4, 5 pontos principais, no problems. Gente, vocês têm que apresentar pelo menos 2, pegar 2 dos títulos e vocês vão ter que dar algum tipo de suporte, tá? Vão ter que tentar provar o que vocês estão falando. Daí vocês vão, depois que vocês tiverem todos os dados que vocês precisam e criarem um infographic, né? Esse gráfico no caderno de vocês, vocês vão poder fazer o que, gente? Pode adicionar dados, gráfico de barras, tá? Listas, o que vocês quiserem. Vocês vão ter que dizer, ou pensar pelo menos, who is your target audience? Quem é o seu público-alvo, tá? How will you present the information? Como vocês vão apresentar essas informações? What colors, fonts and images will you use? Gente, mesmo sendo um gráfico, cores, as letras, né? O tipo de fonte são super importantes para vocês chamarem a atenção para aquilo que vocês querem. Então, vocês vão fazer o infographic e vão apresentar para os colegas. Good? Se vocês preferirem, uma outra ideia é gravar a apresentação e simplesmente enviar para o professor ou no grupo da sala de vocês. Good? E para encerrarmos esse capítulo, um resuminho das tag questions, lembram? Quando que elas são usadas? Para checar as informações, né? Checar os comentários. E nós temos sempre que lembrar o quê? Quando a informação for afirmativa, a tag question é negativa. E vice-versa. E sempre usando o quê? Os verbos auxiliares. So, practice a lot, use the tag questions, and see you next time. Goodbye.